Um outro exemplo da aplicação da lei de Ampère para cálculo de campo magnético é quando nós temos aquilo que mais adiante nós vamos ver que nós chamamos de circuitos magnéticos, ou seja, um arranjo de algum material magnético com bobinas. Tá? Mas já adiantando para vocês um pouco desse uso da lei de Ampère e da aplicação, de forma aproximada nós podemos calcular como é a intensidade de campo magnético nesse tipo de arranjo. Parece complicado à primeira vista, mas não é. Por quê? A ideia é a seguinte: aplicação direta da lei de Ampère. A corrente que envolve a integral de H escalar dl longo um caminho fechado é igual à corrente que passa através desse caminho. Então, se nós traçarmos um caminho aqui, por exemplo, nenhuma corrente passa pelo caminho. Então, aqui dentro, nessa região, não tem campo magnético. Se nós pensarmos num caminho amperiano que passa exatamente no meio aqui, um valor médio entre o raio maior e o raio menor desse toroide, nós teremos condições de determinar de forma aproximada o campo magnético no interior desse dispositivo. Como é a área de seção transversal olhando de lado? Aqui podemos pegar um caso mais simplificado, uma área de seção quadrada. Tá? Não precisamos complicar essa nossa análise considerando uma área de seção transversal quadrada, retangular, pode ser até circular, não vai influenciar nessa nossa análise. Tá? Então, olhando de lado, como se fosse um corte nesse nosso toroide, essa é a visão que nós temos de área de seção transversal. Se nós cortarmos aqui. Algo que vai influenciar no valor do campo magnético nessa região interna é também o número de espiras. Então, vamos considerar N espiras enroladas sobre esse dispositivo e uma corrente I que entra por um sentido dessa bobina, faz voltas e sai aqui nesse outro terminal. Por essa análise, fazendo uma simples análise, melhor dizendo, da lei de Ampère, se vocês lembram que o campo magnético de uma corrente num sentido é sempre circular essa corrente, vocês vão notar que para uma corrente que tem esse sentido, o campo magnético no interior é todo direcionado. Então isso funciona como uma espécie de ímã, onde não tem começo e nem fim. Os norte e sul aqui dentro estão todos alinhados nesse sentido, nessa orientação. Então, é essa orientação do campo magnético no interior. Vamos considerar aqui um raio médio. Tá? Esse raio médio nós vamos chamar de Rho, só para manter a mesma nomenclatura que nós estamos utilizando para coordenadas cilíndricas. E a ideia é a seguinte: o que diz a lei de Ampère? A lei de Ampère diz que H escalar dl ao longo de um caminho fechado é igual à corrente total envolvida pelo caminho. Quem é H? H vamos considerar como tendo um valor constante ao longo de todo o caminho, mas que ainda nós não conhecemos o valor. E o dl vai ser representado então por um deslocamento diferencial aqui. Esse lado esquerdo da integral, se vocês acompanharem as deduções sobre o fio infinito, sempre que nós temos algo num sentido circular e o dl também nesse sentido, aqui vai surgir um h, que eu vou deixar aqui sem anotação vetorial, só para dizer que é o mesmo, que é a intensidade, que é o valor do módulo, vezes 2π vezes o raio, que nesse caso é Rho, o raio médio. Mais adiante nós faremos um exercício mais detalhado e vocês vão ver que na parte mais próxima aqui do centro as linhas de campo magnético estão um pouco mais amontoadas, tem uma densidade de linhas maior do que aqui na parte externa. Por enquanto
Vamos desprezar esse efeito. Mas o lado esquerdo é isso. Valor do campo, 2π ρ. Lado direito, corrente total envolvida pelo caminho. Qual é a corrente total envolvida por esse caminho amperiano? Se temos uma corrente I e N espiras. A corrente total, nesse caso, será N vezes I. Então vejam que interessante. O número de espiras afeta diretamente o valor do campo. Então, com isso, o módulo, vou colocar aqui o módulo do campo magnético, talvez fique um pouco mais fácil, mais formal, né? O módulo do campo magnético no interior do toroide é número de espiras vezes a corrente sobre 2π raio médio, que na verdade nada mais é do que número de espiras vezes a corrente sobre um comprimento médio, que eu vou chamar de L. Então, para raios entre raio inferior e raio superior aqui do toroide, limites inferior e superior, nós temos um campo mais ou menos uniforme. Esse aqui é um valor, vou colocar aqui, valor aproximado. Valor aproximado do campo nessa região interna. E para raios maiores do que o toroide, qual é o valor do campo magnético? Como se comporta o campo magnético aqui fora? Se nós traçarmos um caminho amperiano, tanto aqui dentro, né? Aquilo que eu já tinha comentado antes, tanto para raios menores do que o toroide, quanto para raios maiores do que o toroide, se vocês analisarem o segundo caso, toda corrente que entra aqui sai pelo outro lado. Então, a corrente total dentro desse caminho é zero. E se a corrente total dentro do caminho é zero, H também é zero. Em duas situações, então. Na região interna e na região externa do toroide. Então, o toroide é um outro exemplo que nós temos de dispositivo onde nós podemos dizer que o campo magnético fica todo confinado na região interna, que nós não temos campo magnético na região externa. E essa estrutura aqui, como veremos mais adiante, apresenta aquilo que se chama indutância. Então isso aqui nada mais é do que um indutor. Aquilo que vocês veem lá em circuitos elétricos é construído dessa forma, como uma bobina enrolada sobre um dispositivo, que mais adiante nós vamos ver como as características desse dispositivo afetam o valor dessa indutância. Então espero que vocês tenham entendido também esse exemplo, um exemplo simples da aplicação da lei de Ampère. Esse mesmo raciocínio aqui é aplicado não só para indutores, mas também para transformadores, motores e geradores, dado um certo caminho amperiano que é definido, sabendo que H escalar dL ao longo desse caminho é igual à corrente total envolvida, nós podemos inferir sobre as características do campo magnético nesses dispositivos. Então, com isso, eu termino essa análise da lei de Ampère e espero que vocês tenham compreendido o quanto a lei de Ampère, que é uma das leis gerais do eletromagnetismo, é uma das equações de Maxwell, nesse caso desprezando-se ainda o efeito na parcela de campo elétrico variante no tempo, o como ela pode ser utilizada para cálculo de campo magnético, da mesma forma que a lei de Gauss, que é uma das equações fundamentais do campo elétrico, né, é uma das equações de Maxwell também, pode ser utilizada para cálculo do campo elétrico.